Olá, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, eu peço que você dê um like em nossos vídeos, se inscreva e compartilhe o nosso canal, que é uma maneira de nos ajudar a divulgar esse trabalho. Vamos pedindo também que vocês não esqueçam de colocar aí o copinho com água, para que a equipe querida possa fluidificá-la aí ao longo do nosso Evangelho. A lição que foi escolhida hoje aleatoriamente para a nossa lição e aprendizado de hoje foi o capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, item 8, parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque existe antes da formação do corpo. A gente sabe que Deus é que nos cria. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, quer dizer, de vidas passadas, que se traduzem pela afeição durante toda a vida. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos que nasçam na mesma família sejam completamente estranhos uns para os outros ou separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Então, nós também conhecemos muitos casos em que as pessoas de uma mesma família têm grande antipatia umas pelas outras. E aqui ele está dizendo que isso também serve de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, quer dizer, dos laços do sangue, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, né? Então, às vezes, essas antipatias que acontecem numa mesma família, as pessoas que vêm nessa situação, a grande prova é aprender primeiro a se perdoar, porque provavelmente são antipatias geradas por coisas que aconteceram no passado que não foram muito boas, né? Então, é o exercício do perdão e da paciência. E depois disso tudo, pode ser que venha também o amor, né? De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Também vemos muitos casos desse. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Quer dizer, o Espiritismo explica que, como nós temos muitas encarnações, isso é possível de acontecer. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma, quer dizer, mesmo encarnando várias vezes, com o amor nos aproxima, então vamos estar sempre mais ou menos ligados àqueles espíritos que amamos. As segundas, quer dizer, apenas as ligações de sangue, são frágeis como a própria matéria, acabam-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos:
eis a minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto de que perderam o juízo. Apoderar-se dele aqui nesse caso é o que nós hoje, modernamente, diríamos de interditar uma pessoa judicialmente. Então a gente considera a pessoa incapaz, diz que ela é louca, então existe todo um processo judicial para interditar essa pessoa. Os irmãos de Jesus queriam fazer isso com ele naquela época. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que a sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Porém, e também de uma certa maneira essa lição nos explica tudo o que acontece aí ultimamente, que nós vemos pela televisão, assistimos nas mídias e ficamos um pouco estarrecidos quando existe uma falta de compreensão e de amor entre elementos tão próximos da mesma família. Porém, o Espiritismo nos explica que é natural que isso possa acontecer se estamos convivendo com pessoas que foram nossos desafetos no passado. E uma das coisas que Jesus nos ensinou não é perdoar 70 vezes, 7 vezes, quer dizer perdoar infinitamente. Então, Deus nos dá uma mãozinha colocando justamente aquele que a gente precisa perdoar urgentemente dentro da nossa casa. Vamos agradecendo a equipe espiritual que esteve conosco, nos auxiliando. Vamos pedindo que eles fluidifiquem a água do nosso copinho conforme as nossas necessidades. Vamos lembrando que a gravação das vibrações finais, da subida vibratória e também o vídeo das orações já estão disponíveis no nosso canal, que fazem parte do contexto desse trabalho. Obrigada por ter me assistido até agora. Até amanhã, se Deus quiser, e com certeza Ele há de querer.